Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa casa de oração. E nós vamos dar continuidade ao capítulo 14, que é o capítulo que nós estamos estudando, que é o honrar honrar o pai e mãe. Nós vamos falar especificamente do item 5 ao item 8. E eu vou começar lendo uma passagem de Jesus nesse item, que é o item 5, e eu recomendo que vocês leiam o capítulo do Evangelho, porque o capítulo, ele é muito claro, ele tem uma lucidez de uma explicação. Quando Kardec, ele codificou o Espiritismo e escreveu o Evangelho, ele tem uma perfeição. Então, por mais que nós tentemos passar para vocês a mensagem, a leitura do Evangelho, ela é muito mais rica. Então, o que nós tentamos aqui é humildemente tentar passar todo esse entendimento que nós lemos e nós aprendemos na doutrina para vocês. Então, a passagem de Jesus é exatamente essa aqui. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí grande multidão de gente, que eles nem sequer podiam fazer a sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essa passagem está em São Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21 e 31 a 35, e também está em São Mateus, capítulos 12, versículos de 46 a 50. Quando a gente lê essa passagem, parece estranho quando Jesus fala: quem são meus pais, quem são meus irmãos, quem são minha mãe, quem é minha mãe? Parece estranho, porque a impressão que dá que um ser que pregou tanto amor, que tanta caridade, estaria renegando a sua família? Seria essa a mensagem? Ou ele estava com Alzheimer? Né? Quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Não sei, mas não. Ele estava realmente ali passando uma mensagem. E para nós entendermos essa mensagem e o que realmente Jesus estava querendo dizer, nós temos que entender uma coisa que é primordial. Primeiro, nós somos espíritos e somos eternos. E estamos vivendo um momento da nossa encarnação. Nós vamos viver em média o quê? 80, 70, 80 anos? O que são 70, 80 anos por uma eternidade? Então aqui é uma escola, aqui é o aprendizado. E nós temos dois tipos de parentela. Nós temos a parentela carnal, essa parentela que está aqui, e nós temos aquela espiritual. E é aí que a gente vai começar a entender o que Jesus quis dizer. Nós temos que entender que nós estamos num processo de a cada encarnação, nós vamos fazendo o quê? Lapidando o nosso espírito. Nós vamos lapidando, vamos ali tirando as nossas vicissitudes, nós vamos nos aprimorando, nós vamos aprendendo. A cada encarnação, nós subimos um degrauzinho a mais na nossa escala evolutiva. Porque as leis divinas, elas são fatais e vão ter que ser cumpridas. Então, a lei do progresso, a lei de amor, a reencarnação, a lei de causa e efeito, são leis imutáveis. E o espírito, ele vai ter que evoluir. Nós podemos demorar mais, menos,
todos nós que estamos aqui neste momento, neste planeta, estamos encarnados e estamos aprendendo. E estamos tendo experiências. E quando nós estamos aqui, nós estamos no seio de uma família. Mas como se constitui essa parentela? Como que a gente escolhe estar encarnado? Pedimos para nascer, não pedimos para nascer? Eu estou na família certa, eu estou na família errada? Não, mas eu não combino com aquela família. Eu não tenho nada a ver com aquela família. Será que não? E aí, nós vamos entender que ainda no plano espiritual, nós planejamos, pedimos e muitas vezes imploramos uma oportunidade reencarnatória para estar aqui aprendendo. E é no núcleo familiar, na parentela que nós reencarnamos, é onde está o nosso maior e mais precioso aprendizado. Veja que Joana de Ângeles, ela dá uma definição no livro SOS Família, muito interessante para aqueles que estão reencarnados. Família é o grupo de espíritos normalmente necessitado, eu estou falando da parentela carnal, tá? Desajustados em compromisso inadiável para a reparação graças à contingência reencarnatória. Olha que interessante. O que ela quis dizer com isso? É que dentro do núcleo onde nós estamos, que nós vamos estar exatamente aprendendo. Então, aquele filho que fala assim, eu não pedi para nascer. Você fala assim, mentira, pediu sim, implorou. Você está aqui porque você pediu e eu te recebi. E eu te quis. Mas qual é a responsabilidade desses pais com esse espírito? Porque ali está um irmão na espiritualidade que foi nos enviado por Deus para nossa responsabilidade de guiar aquele ser. Como pais, nós temos a responsabilidade de encaminhar e ajudar aquele espírito. Ou, muitas vezes, ele vem para nos ensinar. Não significa que um pai, um espírito de um pai ou de uma mãe é maior ou mais elevado, ou tem mais progresso, ou é mais velho ou mais novo que aquele espírito que está reencarnando. Dentro do núcleo familiar, nós temos vários processos de aprendizado. Nós temos o perdão, nós temos a paciência, os laços de amor, a reparação. Nós temos tantas oportunidades, por isso é um grande aprendizado. Olha como é importante. Então, muitas vezes, aquele ente que nós temos tão complicado, e nós mesmos somos muito complicados, porque nós muitas vezes não temos paciência com os nossos pais, nos revoltamos, nos vitimizamos, não nos colocamos sob a responsabilidade. E muitas vezes nós estamos perdendo uma grande oportunidade de aprender. Sempre. E agradecer pela oportunidade de estar ali. Mas aí muitos de vocês vão dizer assim, mas a minha família não me quis. A minha família não me quis, ela me abandonou. Mas ainda assim, aquele ser te deu a luz, te deu a oportunidade de estar aqui. Segue em frente. Não fica amarrado na mágoa, no ranço, no rancor, porque quando desencarnamos com esses sentimentos, nós, além de estacionarmos na nossa escala progressiva, nós estamos agravando as nossas provas. E veja, é muito difícil, muitas vezes, você estar reencarnado num grupo familiar, onde muitas vezes aquele ser que está ali como nosso pai, como nosso irmão, como nossa mãe, como nosso filho, foi um adversário do passado. Ou você tem algo para rever com essa criatura e vice-versa, mas sempre vai ter o aprendizado. O importante é não carregar as mágoas, é tentar compreender exatamente essa posição de espíritos eternos. Nós temos a grande dádiva
de não lembrar o que nós fomos e fizemos numa encarnação anterior. Mas nem precisa. Você quer saber o que você foi lá atrás? Olha o seu presente. Quanto mais dura é muitas vezes uma prova, e as provas que nós vencemos mais difíceis são aquelas do coração. São aquelas que tocam mais alto a nossa emoção. Essas são as provas mais difíceis. Por isso que hoje nós vemos as famílias tão atacadas, tão desagregadas. É tão importante que a gente tenha esse olhar para dentro, porque a família é a base de uma sociedade. Um ser doente, um indivíduo doente, eu falo do emocional, é uma sociedade doente. Muitas vezes eu ouço e muitas vezes essas pessoas falando: ah, não deu certo, eu largo, eu não estou nem aí, vou internar meu pai e minha mãe, eu não aguento, não fala com o irmão. É tão simples resolver assim? Só que não. Isso não é tão simples assim. Nós estamos exatamente no seio familiar que nós precisávamos estar. Essa família é a família que nós escolhemos. Quer você queira, quer não. É ali que está o nosso maior aprendizado. Veja, a oportunidade, toda encarnação é uma oportunidade única. Cabe a cada um de nós estacionar ou progredir. Mas nós também podemos atrasar a vida do outro, e isso nós não temos o direito. É muito difícil, né? Quando a gente olha e ali onde nós estamos convivendo, mas vamos dar uma olhada na nossa sociedade também. Aí nós vamos dizer: mas eu preciso suportar aquela relação que eu não aguento mais, que é tão tóxica. Aí nós vamos nós vamos chegar à seguinte conclusão: quando nós fazemos a nossa parte e nós temos a consciência de que nossa parte está bem feita, nós não podemos amarrar o outro, nós devemos deixar seguir. Mas quando esse caminho segue sem a sequela do rancor, da mágoa, do ranço, porque isso, gente, também afeta o corpo. Não podemos esquecer que antes de um corpo adoecer, a alma já adoeceu. Porque tudo que você sente, você transfere para o seu corpo. Não podemos esquecer que nós estamos hoje vivendo a grande era das doenças psicossomáticas, que nada mais são do que aqueles rancores, aquelas mágoas, aqueles sentimentos mal resolvidos. Então veja a importância de nós estarmos restabelecendo os laços. Quando você deixa a pessoa aí, porque muitas vezes aquele ser que veio com aquele compromisso com você, ele não consegue, porque nós falhamos constantemente com as nossas responsabilidades assumidas. Porque não é fácil. E se fosse fácil, não teria graça. Nós não nascemos sabendo. É assim que nós vamos aprendendo. Quanto mais difícil a prova, e quanto mais nós conseguimos superar, o que acontece? Não tem um ditado que diz: o que não mata fortalece? É a pura verdade. Nós estamos aqui para um ajudar o outro. E nós também temos aquela família de coração. Quantos amigos queridos que muitas vezes nós nos damos muito mais com eles do que com os próprios irmãos. Sabe o que significa isso? É a família espiritual. Que muitas vezes não estão encarnados conosco no seio da família, mas estão ao nosso redor. São espíritos afins. E a morte, ao contrário do que muitos de nós pensam, ela não separa esses vínculos e esses laços. Os verdadeiros laços de família, eles não se desfazem com a morte, eles se fortalecem. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, eu ouvi nessa Páscoa uma querida amiga dizer: eu me revoltei muito com Deus quando meu pai morreu. Eu não me conformava que eu nunca mais ia ter meu pai. Ao contrário, os laços
afetivos, daqueles espíritos que nós temos realmente afinidade de pensamento, de gosto, afinidade de todo aquele trabalho, que são pessoas que muitas vezes nos entendem pelo olhar, são espíritos amigos, que nos reencontramos quando nós nos libertamos da carne. Esses laços se fortalecem, porque a morte não existe. Ao contrário, quando nós estamos aqui, nessa parentela carnal, e apenas por um momento está ali cumprindo algum objetivo dentro da nossa caminhada evolutiva, esses laços você cumpriu, eles vão se desfazer, porque você não tem afinidade com aquele espírito. Então não significa que em 10 reencarnações você vai ter 10 mães, 10 pais, 10 filhos, 10 e assim por diante. Você sempre vai se unir com aqueles espíritos afins. Então, ao contrário do que nós pensamos, não é com a morte que se desfaz esses laços. Eles se fortalecem no plano espiritual. Por quê? Porque são sentimentos de amor verdadeiro. E aí nós vamos entender o que é isso. Porque todos nós, todos, somos irmãos. Irmãos em Deus, porque somos criados por Ele. Então nós temos um Pai, um Criador. E todos nós somos irmãos em Deus. Então, gente, quando vocês pensar não pedir para nascer, pediram. Ah, mas eu não tenho nada a ver com essa família. Tem sim. Então pensa bem. É esse momento. Aproveitem. Boa noite a todos.